Olá! Hoje eu quero bater um papo com vocês aqui e falar sobre princípios. Princípios que ao longo da minha vida, como empresário, eu fui acumulando, fui aprendendo. Muitos deles, vocês vão ver aqui no nosso bate-papo, que eu precisei algum tempo, alguns erros para desenvolver. E hoje eu entendo que esses princípios me dão condição de fazer uma jornada mais firme, mais segura. É sobre isso que eu quero falar com vocês, bater esse papo com vocês, porque eu acho que são princípios que são fundamentais para mim, para você, qualquer pessoa, estando no Brasil, estando nos Estados Unidos, em qualquer parte do mundo. E algo interessante é que são princípios que eu não tirei de livros, princípios que ao longo da minha jornada foram sendo estabelecidos, são experiências minhas pessoais. E antes de entrar nesses princípios, eu queria dizer a você da minha alegria, porque hoje nós postamos o nosso primeiro vídeo no YouTube. E já tivemos muitos likes, muitos comentários, algumas pessoas nos chamando a atenção, como por exemplo, Levi, onde que é a América que você fala? América é os Estados Unidos da América, onde eu moro já há 8 anos. Toda vez que eu falo em América, lembra que eu estou nos Estados Unidos, ok? Mais precisamente na Flórida. Então é isso aí, continue com a gente, acompanhando, dando seu like, mandando alguma pergunta, porque isso estimula muito a gente. O primeiro princípio que eu quero dividir com você, e para mim talvez esse seja, talvez não, para mim esse é o mais importante, com certeza, é o princípio que existe alguém acima de nós. E esse alguém, para mim, é Deus. Desde já eu quero deixar claro para você que a minha fé está fundamentada em Deus e no seu Filho Jesus Cristo. Eu não consigo olhar para a minha vida e apartar toda a minha existência, todas as minhas conquistas, toda a minha história de Deus. Eu acredito que Deus sempre esteve, em todo tempo, em todo momento, me guiando. Nas horas boas e também nas adversidades, nos problemas. Porque também nos problemas nós crescemos, nos problemas também tem muita coisa para aproveitar. E eu tenho a minha história com relação ao incidente que eu passei. Eu fui assaltado, tomei um tiro e ainda carrego no meu corpo uma bala que está alojada na minha terceira vértebra. Eu fui atingido. Eu poderia ter morrido, poderia ter ficado tetraplégico, mas não. Eu tenho certeza que por um milagre aqui eu continuo. Eu sei que o Senhor que me guardou. Então eu tenho tido experiência na minha vida em todos os aspectos com Ele. Na questão da minha saúde, da minha integridade física, a questão da minha vida familiar, com a minha esposa, com meus filhos, a questão da minha empresa, ter me dado sabedoria, estratégia para caminhar até aqui. Então, eu tenho essa consciência firme. E nenhum dia da minha vida eu quero andar apartado desse princípio, que Deus está acima de todos, Deus está me guiando e Deus está me conduzindo. E nas horas de adversidade, na hora de problema, é a Ele que eu recorro. E isso não quer dizer que eu não preciso me esforçar, que eu não preciso me preparar, que eu não precise projetar minha vida, precise fazer cálculos. Não. Nós temos esse ensinamento, Ele mesmo nos ensina. Então, é lógico que tem sempre a nossa parte. Nós precisamos fazer, nós precisamos aproveitar as oportunidades que Ele abre, aproveitar os caminhos, mas nós temos a nossa parte, que é nos apegar com firmeza às oportunidades, ser perseverante, aquilo que chega em nossas mãos, fazer da melhor maneira possível. Então, é uma ação conjunta, mas eu não consigo pensar a minha vida, nem um dia, nem um momento, apartado desse princípio, e nessa confiança, nessa paz que eu encontro em Deus, aquele que está acima de todas as coisas. Um outro princípio que eu quero falar com você é sobre você acreditar em você mesmo. Porque o seu sucesso depende de quanto você acredita em você mesmo. Porque o tempo todo vai ter pessoas que não acreditam no seu sucesso, que não acreditam nos seus propósitos, que não acreditam no seu empreendimento. O tempo todo vai ter adversidade que vai jogar contra você. Então, vai depender muito de como você se olha e como você está disposto a investir em você mesmo e investir naquilo que você acredita e naquilo que você quer realizar. De maneira muito rápida, eu quero contar para você como eu comecei o meu negócio.
Eu sou filho de um médico e eu fiz patologia clínica e estava seguindo a carreira, já, trabalhando já no hospital, seguindo minha carreira para ser um médico, porque esse era o desejo do meu pai, já que ele tinha uma clínica, já que ele tinha uma estrutura. E o meu pai tinha uma maneira de fazer as coisas, porque ele era uma pessoa muito simples. Apesar de ele ter sido médico, ele se formou por bolsa de estudos. O pai dele era um engraxate de sapato, ele vendia pipoca na porta de uma fábrica, e ele acabou, por meio de bolsa de estudos, eu não vou gastar o tempo aqui, uma hora a gente pode falar sobre isso, mas por meio de bolsa de estudos ele acabou se formando médico. Então, ele veio de uma família muito simples, e ele aprendeu a dar valor ao dinheiro, ao trabalho, e assim ele criou os filhos dele. Então, nessa ocasião, eu tinha 17 anos, eu já estava formado em patologia clínica, e eu entrei numa faculdade de medicina fora do estado de São Paulo. E já estava 2 meses fora, cursando a faculdade, mas muito longe de casa, né? E a coisa não estava encaixando muito bem por causa da distância, por causa do estilo de vida daquela capital, que era muito diferente de São Paulo. E aí surgiu uma oportunidade de trabalho, de abrir uma empresa para que meu irmão começasse um negócio. Meu pai, na ocasião, falou: Levi, você não está muito satisfeito onde você está, de repente você quer voltar para cá, você faz um cursinho, estuda, e você pode vir para cá e ganhar mais um ano, e você entra no negócio com seu irmão. Meu pai nunca me deu uma mesada, meu pai nunca me deu um dinheiro, nada errado com isso, era a maneira dele de educar a gente, e hoje eu sou grato a ele. Se é uma coisa que eu tenho boa recordação é do meu pai, do caráter dele, dos ensinamentos que ele me trouxe, mas com questão de dinheiro ele nunca foi fácil, ele nunca facilitou nada. E aí eu pensei, puxa vida, quem sabe é um jeito de eu ganhar um dinheirinho, me preparar para a faculdade, e eu vim. E a característica do negócio era esse. Ele foi no banco, ele pediu um dinheiro emprestado, ele, na verdade, pegou dinheiro em cima de um carro, me entregou um carnê a mim e meu irmão, eu lembro até hoje, um carnê vermelho, preto e branco, era do Banco Itaú, na época, entregou o carnê, falou: se vocês pagarem as prestações, a loja é de vocês. Se vocês não pagarem, a loja é minha e vocês vão trabalhar para mim. E ali eu comecei meu primeiro negócio, trabalhando para poder pagar aquele carnezinho. O meu irmão que entrou comigo, a razão do negócio era mais ele do que eu, ele entrou comigo, depois de alguns meses ele saiu do negócio porque a tendência era outra, não era comercial a dele, e ali eu comecei o meu primeiro negócio. Paguei o carnê e depois disso eu nunca mais voltei a estudar medicina, porque ali começou a minha vida empresarial. Então, desde muito cedo, eu acreditei que eu podia realizar, acreditei que eu podia fazer. É lógico que eu enfrentei 1 milhão de problemas, 1 milhão de adversidades, e a gente não tinha experiência, era muito novo, e tudo para mim era um desafio, mas ali começou a minha jornada como empresário. Hoje, para mim, fica muito claro que se eu tivesse visto ali, dado valor às adversidades, que eram gigantes ali, eu teria parado no primeiro desafio. Então, acredite em você, acredite que você possa realizar, acredite que você possa vencer. Não estou dizendo que é fácil, mas é possível. Eu tenho um lema comigo mesmo: se é possível a alguém, é possível a mim também. Talvez eu possa levar um pouco mais de tempo para aprender como funciona, mas se alguém faz, eu posso fazer também. E assim é para você. Quando você olha qualquer pessoa que realiza, acredite que você possa realizar também. Talvez leve um pouco mais de tempo, porque as coisas não estão favoráveis a você, mas faça ficar. Corra atrás, realiza. Um outro princípio que eu gostaria aqui de falar com vocês é da consciência que o propósito é maior que você. Na nossa vida, na nossa jornada, nós passamos por muitas adversidades, muitos problemas. Nós somos cercados disso. Isso faz parte do que nós somos. Nós sempre estamos em situações de aprendizado, de ganhar, de perder, de avançar. Mas isso é uma característica que nós lidamos com ela todo dia. O problema é que tem pessoas que, diante de uma adversidade, diante de um problema, elas se prostram. Porque muitas vezes elas não estão entendendo a missão, elas não estão vendo o propósito. Mas elas estão só focadas mesmo nos problemas, nas adversidades que cercam aquele momento.
Eu já passei por algumas situações adversas, ou para não falar muitas situações diversas. Mas nesse momento aqui eu lembro de uma situação em particular de uma empresa que eu resolvi entrar, que na ocasião eu tinha 26 anos. Eu vinha de uma jornada, podemos chamar de sucesso. Eu comecei a trabalhar com 17 anos, como já falei com vocês, e nunca tive dinheiro fácil, sempre trabalhei desde o meu primeiro negócio para poder pagar o negócio, nunca chegou facilidade nenhuma, e graças a Deus eu vinha acumulando vitórias. Uma loja, 2 lojas, 3 lojas, 4 lojas, 5 lojas, 6 lojas, caminhões para distribuir as mercadorias, máquina agora circular para fazer, apartamento. Lógico, lidando com adversidade, com problema, mas acumulando vitórias. E quando eu cheguei aos 26 anos, me apareceu uma oportunidade de comprar uma indústria muito grande do ramo. Na verdade, era a indústria uma das mais conhecidas do ramo têxtil na época, que era fornecedora ali, né, de grande parte das pessoas que a gente se relacionava. E essa empresa, acabou que a pessoa estava vindo aqui para os Estados Unidos, ia vender a empresa, e uma pessoa que eu tinha relacionamento, que acreditava muito no meu trabalho, me convidou: "Ei, vamos entrar nesse negócio?" Eu, mais do que pronto, né, decidi entrar. Eu estava acostumado a lidar com adversidades, com os problemas, eu não tinha medo. E a gente ia para cima, porque tudo a gente realizava. Até então, até aquela situação. E foi então que, depois de ter entrado na empresa, ter fechado o negócio, circunstancialmente, esse sócio que entrou comigo resolveu sair. E ele: "Olha, eu acho melhor você sair também, eu vou sair, e porque eu acho que não vai funcionar por causa disso, daquilo, outro." Eu resolvi ficar no negócio. Já tinha sido feito um investimento e eu não queria perder aquele investimento que tinha sido feito. Aí eu reuni todas as minhas forças, todos os meus bens para poder fazer frente ao pagamento daquela empresa, que na ocasião não era pouco dinheiro, nós estávamos falando de 4 milhões e 200 mil dólares. Eu me lembro em particular de um dos imóveis. Eu acabei colocando todas as minhas lojas, caminhões, estoque, apartamento na praia, apartamento em Gianópolis. E esse apartamento em Gianópolis em particular, eu me lembro disso, porque era um apartamento que eu tinha preparado para minha esposa. Ela tinha feito tudo do gosto dela, cada detalhe. Gesso, móveis pré-fabricados, tudo aquilo que ela sonhava colocar em casa, ela tinha feito ali. Eu me lembro que eu convidei ela para jantar e ela sempre foi muito companheira, e eu falei para ela: "Olha, meu bem, eu estou dando continuidade a esse investimento, e eu preciso colocar esse apartamento no negócio." E eu lembro que as lágrimas escorreram, né, no seu rostinho lindo, e ela acabou: "Olha, se você acredita no negócio, eu acredito em você." E me permitiu que fizesse o negócio. E a grande verdade é que eu investi tudo o que eu tinha na ocasião. Sabe aquela história de você pegar todos os ovos e colocar na mesma cesta? Eu não falei para você que princípios a gente vai aprendendo, a gente vai evoluindo? Naquela ocasião, naquele momento, eu tinha 26 anos e só acumulando sucesso, então ainda faltava lapidar, faltava aprender muita coisa. E eu acreditei e coloquei tudo ali. Circunstancialmente, as situações não funcionaram. Naquela ocasião, a China entrou no nosso mercado, o ramo ficou ali meio fora do contexto. Enfim, acabou que eu me vi numa situação de muito aperto, e uma situação que eu nunca imaginei viver. A grande verdade é que eu precisei buscar força em Deus, precisei buscar força nas pessoas que eu amava, precisei acreditar em mim mesmo, precisei olhar para o propósito, entender que a minha missão era muito maior que aquela empresa, muito maior que aquela fábrica, que eu tinha toda a minha vida pela frente, eu tinha todo o fôlego para construir. Se eu havia construído antes, eu podia construir depois. Eu precisei acreditar que era possível. Eu tive que buscar força de onde que não tinha. E essa força só vem disso, da percepção que o propósito, que a missão que você tem, ela não termina no negócio, ela não termina no empreendimento, ela está muito além disso. E é isso que você tem que buscar força. Não deixar. Hoje, por exemplo, nós estamos vivendo uma época de pandemia, né, onde tantos empresários, tantas situações, e não é só aí no Brasil, não é só aqui nos Estados Unidos, é no mundo, onde tantos empresários estão sem saber o que vai fazer, o que vai acontecer, como que vai ser aquilo. Ninguém, na verdade, ninguém tem certeza de nada. Não é? Mas a verdade é que aquele negócio que eu tocava, então, a fábrica, ela faliu.
Como tantos negócios hoje, de repente, pode chegar numa situação dessa. Mas apesar da fábrica ter falido, graças a Deus, é lógico que eu sofri o baque. É lógico que foi muito difícil. É lógico que naquele momento inicial de largada, eu não entendia como fazer. Mas graças a Deus, a minha fé em Deus, a fé em mim mesmo, a fé que eu podia realizar, que eu podia fazer, ela não faliu junto. E no aconchego da família, na fé que eu tinha em Deus, na vontade de realizar, na força de ir para cima, de correr, virar o jogo, as coisas voltaram a acontecer. Devagar, tempo a tempo, mas graças a Deus nós voltamos a construir as coisas, voltamos ao lugar de onde nós tínhamos parado. Por quê? Porque nós entendemos que o propósito é maior do que nós mesmos. Um outro princípio também que eu queria dividir com você, talvez seja um dos princípios mais difíceis de você lidar com ele, é de você saber dizer não. Isso é uma arte. Nós precisamos aprender a dizer não. Porque nem tudo o que às vezes nos aparece bom o é. E muitas vezes a gente, na pressa, às vezes você não parar para ponderar, para considerar, você entra por portas que não eram suas. Você entra até por oportunidade que para muitos outros vão dar certo, para você não vai dar certo. Porque você tem que focar no seu propósito, para aquilo que você foi chamado, para aquilo que você tem facilidade de lidar, para a tua missão. É um contexto de coisas que você precisa olhar com calma e ponderar. Nem tudo que é bom para mim é bom para você. Quando eu estou falando, de quanto é bom eu estar aqui nos Estados Unidos, eu não estou querendo dizer que para você também será bom você estar aqui nos Estados Unidos. Eu não sei qual é o seu propósito, qual a sua missão. Talvez seja aqui, e se for aqui, eu quero poder ajudar você, de alguma maneira, com as experiências que a gente tem, trazer para você algum conteúdo, trazer para você alguma direção, evitar que você faça os erros que eu faço, mas talvez não seja aqui para você, talvez seja aí no Brasil, não importa. Porque a questão de você ter sucesso, a questão de você conseguir atingir o teu propósito, a questão de você atingir prosperidade, e prosperidade não tem a ver com dinheiro, prosperidade é muito mais que dinheiro, não depende do lugar que você está, mas depende de você entender e aprender isso. Então, uma das coisas que você precisa entender e fazer é isso, é dizer não. E às vezes dizer não para você mesmo, para os teus sonhos, para as tuas vontades, porque nem sempre esses sonhos vão te levar ao melhor lugar. Às vezes é melhor acordar daquele sonho e falar, epa, isso aqui na verdade era um pesadelo, não era um sonho. Então dizer não é uma arte que nós precisamos aprender todo dia. Eu quero falar para você de mais um princípio. E esse princípio tem a ver de você se desembaraçar. Tá? Eu acredito que todo empresário, toda pessoa tem uma carreira para cumprir. E não há coisa melhor de você correr uma carreira desembaraçado, leve para poder fazer isso. E muitas vezes nós ficamos presos a situações, a adversidades, a problemas que nós vivemos e nós nos prendemos a isso. E nós não temos condição de caminhar. Às vezes é alguém que lhe fez mal, é alguma situação que foi inesperada para você, de alguma coisa que te levou a um prejuízo, a uma zona de desconforto, e você guarda aquilo. E, na verdade, quando você guarda aquilo de alguém, você se torna escravo de alguém. Esse alguém é um peso em você, porque parece que esse alguém está sempre te trazendo uma situação negativa. Então, a melhor coisa que você tem a fazer é deixar a coisa aí. Eu tenho uma experiência minha que eu vivi no Brasil, que, na verdade, eu trabalhei muito tempo com isso, que é ramo têxtil. Eu trabalhei toda a vida no ramo têxtil, que uma das coisas eu acho muito legal aqui no que eu estou fazendo hoje aqui, que é trabalhar com carro. Hoje, quando você vende um carro e a pessoa te leva um carro a prazo, você aliena o carro. Então, você tem um carro com uma garantia. No Brasil, eu vendia tecido e eu vendia atacado. Eu vendia toneladas e toneladas de pano. Então, muitas vezes tinha um cliente lá que me devia, vamos dizer, naquela época já era
uma coisa de 50, 60 mil reais de tecido para um cliente, 100 e pouco para outro, 200 e pouco para outro, era muito dinheiro. E sabe como isso? Sabe qual que era a garantia disso? Um pedaço de papel, um cheque, né? Ou uma promissória. E o tecido era uma característica. Quando ele cortava o tecido, fazia roupa, aquilo que você tinha vendido para ele sumiu, tinha virado camiseta. Não é como um carro aqui que eu vendo e ele está alienado. E muitas vezes um cliente me deixava de pagar, aqueles cheques voltavam, as duplicadas não eram pagas, e eu ficava acumulando aquilo, ficava preso naquilo, esperando o dia que o dinheiro ia voltar, o cara, como ele ia pagar, e aquilo me trazia problema. Teve uma circunstância, situações na minha vida que, de verdade, eu juntei um pacote de cheque, um pacote de duplicata, e eu simplesmente coloquei fogo, porque não tinha o que fazer para receber. Então deixei aquilo ir. Quando a gente fala, né, para deixar as pessoas, não é para deixar de amar, não é deixar de ajudar, não é deixar, né, de fazer as coisas, fazer o bem a quem quer que seja, não é essa a questão. Mas é sim, de dar oportunidade que a pessoa também cresça e oportunidade para que você também avance, né, e você lide com problemas que são seus, somente seus. Tá? O perdão é algo que nós precisamos entender que faz parte desse deixar ir, tirar esse peso de você. Porque também quando nós lidamos com situações inesperadas, situações que nós somos frustrados, e às vezes nós nos sobrecarregamos com essas situações, né, com esse sentimento, e muitas vezes nós não conseguimos avançar. Às vezes a pessoa está andando, já esqueceu daquilo, para ela aquilo não tem problema nenhum, ela está caminhando e você está lá, né, remoendo aquilo, sofrendo com aquela situação, ou sofrendo com aquele prejuízo, sofrendo com aquela questão que você, puxa, eu nunca imaginava viver isso, nunca imaginava perder aquilo, e você fica naquilo, deixa aquilo, vai para frente. Eu, como empresário, eu já vivi muito isso, muita situação diversa, muita. Mas eu entendi que a melhor coisa que tem é essa mesmo. Às vezes a melhor coisa, né, é você realmente levar numa face e oferecer outra. Às vezes a melhor coisa que você tem é pedir que alguém ande uma milha com você, você anda duas. Alguém pedir a capa, você dá a túnica. Eu muitas vezes precisei fazer isso na minha vida. Posso falar uma coisa para você? Em todas elas, no final, eu fui muito mais abençoado do que para quem eu fiz. Porque é assim que funciona a vida. Tá? Então, perdoe. Libere as pessoas. Permita que as pessoas andem por elas mesmas. Você também se permite estar leve para que você possa correr a sua carreira com mais rapidez, com mais liberdade. Ok? Eu quero falar de mais um princípio aqui que diz que pessoas são muito mais importantes do que dinheiro. Dinheiro, na verdade, é um resultado de um trabalho. Dinheiro não é o fim das coisas. O fim das coisas, na verdade, são as pessoas. O fim das coisas, na verdade, são nossa família, as pessoas que estão em volta, que nós amamos, nossos amigos, as pessoas que ao longo da vida estão dos nossos lados, estão do nosso lado, nos dando força, criando em nós propósito. E muitas vezes o que a gente percebe é que nós, às vezes, gastamos a nossa vida com coisas e esquecemos de dar valor naquilo que é essencial. E o essencial é justamente isso. É você saber eleger na sua vida o que é mais importante. E o dinheiro, certamente, ele ajuda muita coisa, ele resolve muita coisa, mas ele não tem um fim em si mesmo. E quando nós gastamos a nossa vida sem ter essa percepção, muitas vezes nós chegamos no final dela com muito dinheiro, muitas realizações financeiras, mas estamos pobres. Não é? Então, a verdadeira riqueza está nas pessoas. A verdadeira riqueza está no relacionamento. A verdadeira riqueza está no amar e ser amado. Tá? O dinheiro só é um instrumento. Quando você permite que o dinheiro seja o seu senhor, e você vive só em função dele, e por causa dele, você perdeu todo o propósito da sua vida e a sua missão. Na verdade, as pessoas são muito mais importantes do que qualquer coisa. E o dinheiro é instrumento para você cuidar das pessoas, para você usar, sim, de repente, para demonstrar o amor às pessoas, para você dividir com as pessoas.
Porque pensa bem, uma empresa que ganha muito dinheiro, que fatura muito, mas os seus funcionários, né, não têm realizações, são funcionários, vamos dizer assim, pobres, no sentido de não ter acesso a nada. Então, não funciona assim. Eu entendo também que uma empresa, se nós formos ser bem fiéis na questão, ela não anda sem pessoas, sem funcionário. A riqueza de uma empresa também está nos seus funcionários. Se você valoriza os seus funcionários, você valoriza as pessoas que estão com você, aqueles que estão ajudando você a produzir, a chegar em algum lugar, então a sua caminhada é muito mais gostosa, é muito mais alegre. É muito melhor você chegar junto do que você chegar sozinho, né? Você arrastar com você pessoas, né? Você ter a condição não só de se ajudar, mas ajudar outras pessoas. E o fato é que ninguém constrói nada. Às vezes nós até entendemos ou nos colocamos nessa condição de que não precisamos de ninguém. Nós precisamos de gente todo dia. Esse é a beleza. No meu negócio eu sempre costumo dizer que a gente só pode ser cuidado se a gente aprender a cuidar dos outros. Não dá para você ficar só esperando ser cuidado, você precisa cuidar dos outros. Então, esse é um princípio que nós precisamos, né, ter muito claro na nossa mente. Pessoas são mais importantes do que qualquer outra coisa, do que dinheiro, qualquer outra coisa, prestígio, posição e tudo mais. Eu sou comerciante. Tá? Uma das coisas que eu aprendi desde o começo é respeitar os meus clientes, é tratar bem os meus clientes. Eu costumo brincar com meus clientes, eu coloco aqui e carrego eles, né, nas minhas costas. E eu sou bem assim mesmo. Quem me conhece, quem já fez negócio comigo, sabe como é. Eu me dou mesmo para os clientes. Primeiro eu realizo os clientes. Com meus clientes realizados, eu sei que eu vou alcançar a minha realização. Então, em todos os aspectos, aprenda a valorizar as pessoas. Dinheiro vai e vem. Realizações vão e vêm. Mas pessoas não têm preço. Convívio, amizade, relacionamento não tem preço. Então aprenda a respeitar as pessoas. Aprenda a respeitar seus amigos, seus pais, seus filhos, seus colaboradores, os seus fornecedores. Aprenda a respeitar as pessoas. Eu garanto que quando você aprender esse princípio, você também vai alcançar respeito. Eu quero cuidar com você aqui, né, falarmos um pouquinho de um outro princípio muito importante, que é da sua identidade como um empresário. Isso é algo que vai fazer toda a diferença. A verdade é que todo mundo quer essa condição de empresário. Todo mundo quer sentar na cadeira do chefe, vamos assim dizer. Né? Mas eu vou dizer uma coisa para ti. Eu estou sentado lá há 35 anos. É uma cadeira que requer muita responsabilidade. Você precisa entender o papel que você está ali desempenhando. Na verdade, você é o primeiro a entrar na batalha. E você sempre terá que ser o último a sair dela, só depois que ela está vencida. Essa condição de empresário requer de você uma disposição que vai muito além dos seus colaboradores. Né? O colaborador tem a sua hora para sair, a sua hora para chegar. Eu não tenho hora para isso. Eu, no meu negócio, eu todo dia, 5 horas da manhã, 5:30 da manhã, eu já estou online. Muitas vezes eu acordo, vou online e depois eu volto a descansar. Mas, porque eu já estou com os cabelos brancos, então nem sempre a gente aguenta, né, esse ritmo. Mas a verdade é que logo de manhã eu já estou ligado no meu business, porque começa muito cedo. Eu trabalho com carro, leilão de carro, eu estou ali checando, olhando. E quando já está abrindo a empresa, eu estou chegando. E muitas vezes, quando é 8 horas da noite, eu ainda estou no office trabalhando. Isso é uma posição que nós assumimos, e o que é o legal da coisa é que quando você entende essa identidade que você precisa ter, essa postura que você tem, você faz isso fácil. Isso não é peso para você. Então, essa percepção faz toda a diferença. Porque é lógico que você tem os benefícios disso, é verdade. Mas se nós não entendermos que junto com os benefícios precede a responsabilidade, você nunca vai conseguir desfrutar dos benefícios. Então, a vida, para mim, ela sempre foi uma vida onde, graças a Deus, eu logo fui
atingindo êxito no meu trabalho, tive a condição de desfrutar das coisas que eu ia conquistando. Mas eu sempre entendi essa posição de que eu precisava, de todas as maneiras, assumir a minha posição e sempre ir além daquilo que as pessoas esperavam de mim ou daquilo que, sabe, aquela regrinha básica às vezes me indicava. Não, eu sempre fui além. É isso que eu ensino para o meu filho. Eu sempre tento trazer ele para essa realidade. Nós precisamos estar um passo na frente. Nós precisamos estar pensando aquilo que ninguém, nesse momento, está se preocupando, está calculando, está olhando. Nós precisamos estar ligados nisso. Informando, tentando nos atualizar, assumindo as responsabilidades que o business exige de nós. Então, é algo que, ao longo do tempo, nessa prática, você vai criando toda essa dinâmica. E por mais que às vezes, de repente, apareça pesado para você, com o resultado que isso vai gerando para você, e com as técnicas que você vai criando, você vai lidando isso com simplicidade. Então, quando eu falo, eu sempre digo para o meu filho, que trabalha comigo, fala, isso não é um peso para nós. Eu não quero que você olhe as responsabilidades que a gente precisa assumir como um peso, mas é uma coisa natural de quem é um empresário, e de quem tem que realizar. Então, isso não é uma condição para qualquer um, vamos assim dizer. E não tem nenhum problema com isso. Às vezes você não quer sentar nessa cadeira. Às vezes você não quer ser um empresário. Não tem nenhum problema com isso também. Mas se você decidiu empreender, se você decidiu realizar, se você decidiu do nada você gerar riquezas, você gerar oportunidade, você fazer um negócio acontecer, alguma coisa que está aqui na sua cabeça, você executar, você precisa de uma força diferenciada, uma vontade acima da média. Mas acredite, quando você assume essa responsabilidade, essa identidade, tem uma alegria grande, porque você vê as realizações. Você vê uma ideia que antes você estava só no papel e você vê ela realizada. Então, é coisa que traz prazer. Mas o que faz a diferença mesmo é a identidade, é quando você assume essa posição. Você paga o preço, você valoriza e você segue esse padrão de alguém que não fica sentado esperando que alguém realiza, não fica esperando que as coisas caiam do céu de maneira fácil, mas alguém que vai e faz. Alguém que assumiu a sua posição e a sua identidade. Outro princípio é a capacidade de você resolver os problemas, lidar com os problemas. Nossa vida ela é feita disso. Nós todo dia, de uma maneira ou de outra, seja qual for a dimensão do problema, nós estamos lidando, né, com essas, vamos chamar, circunstâncias, para não falar problema, mas coisas do dia a dia. E nós, como um empresário, um empreendedor, alguém que está, de alguma maneira, lidando com qualquer situação da vida, qual é a nossa disposição de lidar com as adversidades, com as circunstâncias? Isso vai fazer toda a diferença. Então, quando nós entendemos que a nossa vida, da maneira mais comum, é um lidar com situações e dando sentido a elas e solucionando elas, nós lidamos com essas coisas de maneira tranquila, suave. Porque se cada circunstância adversa você for sair de 0 a 10 e você for entender que aquilo é algo que está na sua vida, que eu não merecia isso, que isso aqui é demais para mim, é muita dor de cabeça, você vai começando a se vitimizar, vai colocando sempre numa condição, sabe, daquele que situação. Para com isso, vai lá e resolve o problema. Vai lá e enfrenta a situação. Você vai ver que quando você enfrenta a situação, ela se resolve. Muitas vezes, um problema, uma situação, é como se você estivesse num sonho, num quarto escuro. E aí no quarto escuro, você está com medo de uma sombra, você não está enxergando direito as coisas, você não está tendo uma percepção exata do que é as coisas, e você está ali lidando, cheio de medo, cheio de pavor, cheio de aquela coisa que te rouba até o fôlego. Vai lá, acende a luz. Vai lá, tem a disposição de enfrentar a coisa. Vai lá, para de correr do problema, enfrenta, acende a luz.
Quando você acender a luz, quando você for lidar com um problema, a adversidade, você vai ver que muitas das vezes ele é muito menor do que você imagina. Então tem dois caminhos para você. Um deles é você simplesmente ficar ali correndo do problema e deixar que o problema, né, engula você. E tem outra que você ser mais forte do que ele, enfrentar ele, ser mais resistente que ele. E você vence. É assim todo dia. E assim vai ser. Nunca vai mudar. Mas essa disposição, essa capacidade, se você não tem, você deve buscar. Porque a vida é um eterno resolver de problemas. Eu costumo dizer que o meu negócio, e eu, graças a Deus, vou indo muito bem, graças a Deus, mas é uma fabriquinha de problemas. Todo dia eu estou resolvendo algum, todo dia nós estamos solucionando uns, e assim nós vamos avançando, avançando e avançando. Essa é uma capacidade que, independente da posição que você esteja, nós precisamos buscar e aprimorar isso, ok? E para terminar aqui, eu quero falar de mais um princípio que fala sobre sua disposição de nunca desistir. Essa é algo que a gente tem que tomar isso com muita seriedade, porque quem de nós, né, não passou por adversidades, problemas, situações, que o mais fácil é desistir. Às vezes você fala, vou resolver isso aqui agora, larga para lá. Sabe aquele larga para lá? Larga para lá, não quero saber mais disso não. Então, tem situações que esse larga para lá não se encaixa, não funciona. Situações que realmente vale a pena, você tem que pagar o preço. Você tem que ir para cima. Você tem que, sabe aquele negócio de agarrei o osso e eu vou nele, eu vou roer o osso até o final. Então nós precisamos ter essa garra, essa disposição. Se você entendeu que vale a pena, você tem um propósito naquilo, você entendeu que você tem uma missão naquilo, né? Aquilo tem valor, aquilo, paga o preço, vá para cima para fazer acontecer. Eu já falei para vocês da minha chegada aqui. Quando eu cheguei aqui, eu logo me envolvi na questão de automóveis e eu acabei me vendo numa situação muito adversa. Por quê? A pessoa que estava me introduzindo no ramo, nós estávamos começando a trabalhar, eu fui pego de maneira muito rápida numa condição de extremo prejuízo, sem conhecer o ramo, sem falar a língua, sem conhecer das leis, como funciona o mercado aqui, já com um contrato de $120 mil assinado aqui, que era 3 anos de aluguel, o investimento feito em carros. Tanto é que, quando rompeu tudo aquilo, eu tentei fazer um acerto, que na verdade eu nunca recebi, mas ele me deu 60 e poucos mil dólares de cheque para cobrir os prejuízos que ele havia me dado. Então, estava chegando aí no prejuízo de quase $200 mil. A minha primeira reação de alguém que estava chegando na América era desistir. Não vou maquiar para vocês a situação. Graças a Deus, eu não o fiz. Porque medo, nós podemos, né, permitir que ele passe, mas passe muito rápido na nossa frente. Mas desistir nunca. Então, já pensou se lá no começo, com a primeira adversidade, eu tivesse desistido? Eu não estaria aqui contando essa história para você. Então, algo que muitas vezes, de início, né, nos traz esse medo, nos traz todas essas adversidades, você não pode deixar que esse algo te pare, né, que te congele. A partir do momento que você entendeu que aquilo, de alguma maneira, vai trazer benefício para você, para a tua família, para as pessoas que você ama, tem algo da sua vida envolvido naquilo, paga o preço. Não desista, insista, porque isso é a característica daqueles que vão além da grande maioria. Ok? Um abraço para você, se inscreva aí no nosso canal, se você gostou, deixa um like, deixa umas perguntinhas para a gente, tá bom? Vai ser ótimo nós trocarmos aí experiências. Deus abençoe e até a próxima.